Fala galera, tudo bem? Tudo ok? Como é que vocês estão? Preparado aí para mais uma aula nossa aí sobre o nosso planeta? Ué, cadê o meu planeta hoje? Hoje ele tá escondidinho aqui, ó. Ó, o garotão tá escondidinho, ó. Hoje ele não quer aparecer não, hoje ele tá envergonhado. Vamos deixar meu parceiro lá, né? Já fiz aqui o meu quadro com minha letra bonitona. E deixa meu parceiro descansar um pouquinho, porque ele tá cansado. Ele tá trabalhando muito esses dias aí de quarentena. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar exclusivamente sobre as placas tectônicas e as derivas ou deriva continental. O que significa isso, professor? O que é uma deriva continental? O nosso continente está derivando, está pegando uma onda, está surfando? É isso? Não. Poderia ser, né? O continente, vocês acham que ele é estático? Você acha que o continente da América do Sul ele não se separa do continente africano? Ou os outros continentes não estão se separando? O que vocês acham? Uma pergunta que eu deixo para vocês aí, que daqui a pouco, em breve, eu vou responder para todos. Então, as placas tectônicas aí, a famosa deriva continental, né? Ela foi o quê? Ela foi pregada durante aí o século XIX, principalmente no século XX. Olha só, algum cidadão aí chega e fala assim, olha só galera, ó, o planeta não é estático não, hein? O planeta está se movimentando, o planeta é um organismo vivo. O professor Cristiano sempre fala isso para vocês, que o nosso planeta é um organismo vivo, está sempre em constante o quê? Em constante transformação, né? Sempre afirmo isso para vocês. Mesma coisa, comparar o planeta com uma pessoa. Ela nasce de uma forma e com o passar do tempo vai o quê? Vai gerando transformações, isso é natural, é a ordem natural das coisas. Então, 4,5 bilhões de anos atrás, nós teremos o surgimento do nosso planeta. Há 4,5 bilhões de anos atrás, o nosso planeta é idêntico à forma atual do século XXI? Não. Sofreu o quê? Sofreu algumas transformações. Essas transformações foram transformações lentas e gradativas que geraram o quê? Geraram uma transformação do nosso planeta aí. Então, eu fiz esse quadro aqui para vocês, com a minha letra bonitona, né? Estilo hebraico e aramaico, e a gente vai identificar algumas questões aí das derivas continental. Então, deriva continental, ela foi pregada aí pelo estudioso Alfred Wegener, o alemão lá. Ele começa a falar sobre as derivas continentais, que os continentes estavam se movimentando e que sob os continentes nós temos placas tectônicas e essas placas tectônicas se movimentavam. Lá no início do século XX, ele foi considerado o quê? Considerado um doido, um maluco. Pô, esse cara tá doido e dá atenção para esse maluco não. Pô. Dizem que ele morreu e não comprovou essa teoria, que com o passar do tempo ela se torna o quê? Ela deixa de ser teoria e se torna verdadeira, né? A teoria das derivas continentais que se torna o quê? Que se torna verdadeira. Hoje nós sabemos que os continentes estão se movimentando. Por exemplo, se lembra que eu falei para vocês da África e da América do Sul? Se a gente pegar, prestar atenção, e eu peço para vocês aí, depois de assistir essa videoaula, pesquise o mapa mundi, vocês vão ver que o continente africano ele vai se encaixar onde? Ele vai se encaixar na América do Sul. Por ano, pessoal, o continente africano ele se separa cerca de 7 centímetros do continente da América do Sul. Ou seja, a gente não sente, né? Por exemplo, eu estou andando na rua hoje, daqui a pouco, caramba, que isso? Ih, me lembrei, esse balanceio aí, ó, foi que o continente da América do Sul, aonde eu estou, está se separando do continente africano, 7 centímetros. A gente não vai sentir isso. A gente não consegue ver esses movimentos. Só se ocorrer o quê? Ocorrer aí um movimento forte, né? Um terremoto, um vulcanismo, aí sim a gente sente. Então, essa teoria ele pregava que no início de tudo, quando os continentes se formam, só tínhamos um tipo de continente aí, que nada mais era que recebia o nome de Pangeia. Ou seja, há 230 milhões de anos atrás, nós tínhamos aí a famosa Pangeia. E com o passar do tempo, como organismo vivo, vamos comparar novamente o nosso planeta com o ser humano. Por exemplo, eu, Cristiano Barros, eu nasci de uma forma e venho me transformando com o passar do tempo. Isso é natural, todo ser humano passa por isso.
até mesmo após a nossa morte, né? A gente entra em quê? A gente entra em decomposição, a gente começa o quê? A gente começa a se transformar. Então, com o passar do tempo, essa Pangeia, que nada mais era do que o único bloco, o único continente, ele começa o quê? Ele começa a se quebrar, a se fragmentar. Com o passar do tempo, chegando aí ao século XXI, nós teremos a formação de quê? A formação dos continentes que nós temos nos dias atuais, ou seja, 6 continentes, né? Isso não quer dizer que essa transformação era o quê, pessoal? Ela parou. O planeta Terra, em 2021, ele deixa de se movimentar, ele deixa de se transformar. Pelo contrário, ele vai estar sempre em constante transformação. Ele nada mais é do que um organismo vivo. Então, pessoal, se a gente pegar o nosso planeta e a gente consegue analisar que o nosso planeta não é igual o meu amigo que está escondido aqui atrás, né? O famoso globo terrestre, totalmente lisinho, ele vai ter formas de relevos, e essas formas de relevos nós teremos aí grandes altitudes, montanhas, planaltos, serras, depressões, ou seja, o nosso planeta vai ser totalmente ondulado. O que a gente vai notar? Se, por exemplo, eu tenho a capacidade de secar o meu planeta, tirar toda a água dele, 71% dele, ele vai ficar o quê? Ele vai ficar totalmente seco e ele vai ser dividido em placas tectônicas. Nós temos aí 14 placas tectônicas principais. Vocês já comeram ou já viram um ovo cozido, né? O que a gente faz quando acaba de cozinhar o ovo? A gente pega o ovo, ó, ele vai ficar todo o quê? Todo rachadinho. É como se fosse o nosso planeta com as 14 principais placas tectônicas aí. E essas placas tectônicas, elas vão estar sempre o quê, pessoal? Sempre em constante movimento. Por exemplo, nós teremos aí 3 movimentos principais. Convergentes, o que significa isso? Quando uma placa tectônica bate com a outra aqui, ó. Vamos imaginar uma placa tectônica batendo com a outra. O que vai acontecer? É a mesma coisa se vem um carro de lá e vem outro daqui, ó. Cada um a 100 km por hora. Bum, bateu lá de frente. O carro vai ficar certinho? Não. Bum, bateu, vai gerar transformação. Por exemplo, uma movimentação de placas tectônicas aí, uma batendo com a outra, teve a formação da maior cadeia montanhosa que nós temos aí, que vai ser o Himalaia, né? Outra forma que nós temos são os movimentos divergentes aí. O que vai acontecer? Diferentemente dos convergentes, o movimento divergente vai ser as placas tectônicas o quê? Uma se afastando da outra, ou seja, esse movimento aqui, ó. Elas estão assim, daqui a pouco elas fazem e se afastam. Tipo assim, eu estou de mal de você, agora eu vou me afastar. Vai para lá, você para lá e eu para cá, né? São os famosos movimentos divergentes aí. E os transformantes, o que significa isso? Uma placa tectônica fica deslizando do lado da outra, assim, ó. Fica deslizando, ó. Então, através desses movimentos aí, nós teremos a formação dos relevos, né? Como eu falei para vocês aqui, dei um exemplo da placa convergente. O que aconteceu, pessoal? Surgimento do Himalaia. O que nós podemos notar? O que os movimentos de placas tectônicas eles vão gerar? Como são movimentos de placas tectônicas, automaticamente vai gerar alguns fatores. Quais fatores eu posso citar para vocês? Vulcanismo, tectonismo, terremotos, maremotos, tsunamis. Então nós podemos notar que com esses movimentos nós teremos as transformações no planeta. Esse cidadãozinho aqui, ó, o Brasil, ele está inserido na placa tectônica da América do Sul, né? Está inserido nessa placa tectônica e o que vai acontecer? Ele é privilegiado. Tem terremoto no território brasileiro? A gente encontra vulcões ativos no território brasileiro? Nós temos vulcões inativos. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, nós temos um vulcão ali em Nova Iguaçu. Nós temos vulcões em outras regiões do território brasileiro. Mas o que vai acontecer, pessoal? O Brasil ele está inserido no centro da placa tectônica da América do Sul. Ou seja, sendo no centro, o impacto vai ser menor. Quando uma placa bate com a outra, as regiões ou os países que estão nas bordas das placas tectônicas, o que vai acontecer? O impacto vai ser maior. Esse cidadão aqui, ó, que está aonde, pessoal? Está no meio de uma placa tectônica, ele vai sofrer o quê? Ele vai sofrer impactos
brandos, impactos leves. Por exemplo, mas professor, não houve relatos aí de tremores em São Paulo, tremores no Rio de Janeiro, em Manaus? O que acontece? O Chile, que é um vizinho nosso aqui, não faz fronteira com o Brasil, né? É um dos países que não faz fronteira com o Brasil, mas está inserido aonde? Está inserido no continente da América do Sul, ou seja, está próximo da gente. O Chile está na borda da placa tectônica da América do Sul. E essa placa tectônica ela vai bater com outras placas tectônicas. Então, o Chile vai sofrer um impacto direto. E o que acontece, pessoal? O impacto, o epicentro do terremoto, ele vai gerar ondas. E essas ondas vão chegar a lugares distantes. É a mesma coisa se eu encher um balde de água e jogar uma pedra no meio. Não vai gerar ondas aí? Então, por isso que às vezes, em regiões do território brasileiro, nós temos o quê? Nós temos tremores. Porque ocorrem terremotos próximo da gente, citei o Chile, por exemplo, e esse tremor vai gerar ondas que vai chegar no território brasileiro. Mas o Brasil, ele não vai ter um epicentro. Teve um epicentro, teve o centro do terremoto no território brasileiro e expandiu para outras regiões. Não, nós estamos no meio de uma placa tectônica e a galera que está no meio de uma placa tectônica, ela não sofre tantos impactos. Quem está nas bordas das placas tectônicas, aí sim vai sofrer bastante impacto. Por exemplo, o Japão, lá no Pacífico, né? Ele está numa região onde os impactos entre as placas tectônicas são gigantescas. Então, gera terremotos aí com uma frequência gigantescas aí. Então, nós podemos notar o quê, pessoal? Nós podemos notar que o nosso planeta, ele é um organismo vivo, está sempre em constante movimento, ele não é estático, né? E através desses movimentos aí, com essas placas tectônicas, que parece uma casca de ovo aí, quando a gente bate, fica toda quebradinha, nós teremos aí alguns movimentos que vão gerar a transformação do relevo, e essa transformação ela pode ser sentida se, por exemplo, tivermos um terremoto muito forte aí, ou a gente não vai conseguir sentir, como a movimentação de separação dos continentes. Eu não consigo sentir que o continente da América do Sul está se separando do continente africano. Galera, eu espero que vocês tenham entendido e gostado da aula aí. Beijão do tio Cris, tamo junto!